Bom, hoje no Terça Técnica nós vamos falar do elefante na sala, que é o uso do capacete na escalada. Nos cursos eu sempre gosto de falar que o capacete é um item essencial. Então não importa se você escala tradicional ou esportivo, é importante usar o capacete. Então tudo isso começa com uma discussão de risco versus benefício. Então o capacete hoje de escalada, o capacete mais leve, ele vai pesar na faixa de 155 gramas. Isso equivale a 2 costuras. Então, é melhor você ter 2 costuras a mais ou usar um capacete. Na minha opinião, compensa muito mais você estar de capacete. Eu não sei até que ponto 155 gramas vai influenciar na sua performance. Então, como a gente já falou, são 2 costuras, é algo que normalmente a gente leva mais na cadeirinha, ou 2 mosquetões HMS vai dar mais ou menos esse peso aí também. E aí o que acontece mundialmente é uma questão cultural. Então, se você for em picos, principalmente de escalada esportiva, aqui no Brasil ou lá na China, a grande maioria dos escaladores não está usando capacete. Mesmo com essa evolução do material e tudo mais, eles ficando cada vez mais leves, cada vez mais anatômicos, cada vez mais ventilados, é muito comum a gente não ver, né, na maioria das pessoas, o capacete. A galera não usa porque não vê outras pessoas usando ou porque os profissionais que ensinam também não usam, então acaba virando uma bola de neve, um ciclo vicioso, e as pessoas tendem a não usar. Recentemente, tem 2 eventos grandes que eu acho que me fizeram enxergar que esse cenário está mudando. O primeiro é o último Petzl Rock Trip, então a Petzl é uma fabricante super renomada de capacetes e de equipamento de escalada, e a cada X anos eles fazem um evento chamado Petzl Rock Trip, onde eles convidam os seus melhores atletas e atletas do mundo inteiro para participar da abertura de vias e da escalada de vias muito difíceis. O último foi na Grécia, e no último Petzl Rock Trip, todos os escaladores da marca, inclusive os escaladores esportivos, grandes nomes como Dani Andrada, Alex Mengos, os escaladores mais fortes do mundo, todos eles participaram do evento e todos eles usaram capacete em suas escaladas. E outro fato bem legal que também aconteceu é um reality show, foi feito pela HBO, né? Teve o Jason Momoa, o Chris Sharma, e nesse reality show que está disponível lá na HBO, chama A Escalada, né, The Climb. Nas modalidades de escalada esportiva, também, todos os participantes do reality show estão de capacete. Então é algo que eu acho que é um cenário que já está mudando. Porque, como eu falei, é risco versus benefício. Será que vale a pena o risco você não estar de capacete para você usar um capacete de 150, 160, 180 gramas? Na minha opinião, vale a pena você estar de capacete. E eu não sou um policial de capacete, nem nada disso, muito pelo contrário, eu acho que cada um tem que saber e ter conhecimento do seu, fazer o gerenciamento do seu próprio risco. Tá? Então, nas minhas aulas, na minha escalada pessoal, eu sempre recomendo estar de capacete, porque, de novo, nessa balança, isso aqui pesa para mim muito mais e se torna muito mais importante. Outro detalhe falando dos capacetes, antes da gente entrar na parte técnica, o que eu vejo também, às vezes o cara escala tradicional, mas quando ele vai escalar esportivo, ele tira o capacete. Então, assim, que sentido que faz isso? Então, se a gente pegar as estatísticas, na escalada esportiva, a gente tende a levar mais quedas, a gente cai mais. E um grande risco de não estar usando o capacete é você virar de ponta cabeça. Isso pode acontecer por alguns fatores, tá? Que depois a gente pode falar. Mas se na escalada esportiva você cai mais, e você caindo mais, você tem a chance de virar de ponta cabeça, e se você virar de ponta cabeça, você tem mais risco de bater a cabeça, se impactar, né? Você na pedra, então, na verdade, era para na escalada esportiva usarem mais capacete. Porque você tem mais chance de cair. Se você tem mais chance de cair, você tem mais chance de virar de ponta cabeça. Se você tem mais chance de virar de ponta cabeça, você tem mais chance de bater a cabeça. Então, na verdade, era para ser o oposto. Mas acontece que não é o oposto. Então, assim, às vezes o cara vai escalar tradicional, ele põe um capacete, mas quando ele vai escalar esportivo, ele tira. Então, assim, para mim isso não faz sentido nenhum. E, de novo, coloca na balança, acaba pesando você usar o capacete. São poucas gramas aí que podem literalmente salvar a sua vida. E outra coisa que muitos me relatam também é que os próprios profissionais não usam capacete. Então, assim, às vezes o seu instrutor, o seu guia,
acontece exatamente isso. Ele vai te levar para escalar um tradicional, ele vai estar de capacete, mas quando ele vai para esportivo, ele tira o capacete. Então, assim, é um ciclo vicioso e nós que somos profissionais, eu sempre aprendi assim e passo essa informação que a gente tem que liderar pelo exemplo. Então, bons hábitos e bons costumes, se eu faço, os meus alunos vão fazer também. Tá? Então, é importantíssimo o uso do capacete, independente se você escala esportivo ou não. Aí, as pessoas sempre falam, mas eu só escalo esportivo. Então, assim, o risco existe em qualquer modalidade. Você pode se machucar fazendo boulder, por exemplo. Tá? E tem muitos casos de lesão, de fratura no boulder. Então, assim, não é porque você está mais alto que o risco diminui. Tá? Então, muito pelo contrário. Às vezes, você abre a brecha para onde o risco está, você acha que o risco está menor e, na verdade, você pode sofrer um acidente em qualquer modalidade. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é minimizar esses riscos. Então, o que eu sempre ouço? Eu não uso capacete porque eu escalo esportivo. Ou, eu não uso capacete de escala esportiva porque eu nunca escalo com a corda atrás da perna e ela nunca vai me dar uma rasteira para eu virar de cabeça para baixo. Isso é lenda também, é a mesma coisa do que colocar a corda na boca. Todo mundo faz, mas todo mundo sabe que está errado. Tá? Por quê? Porque numa queda você pode morder a corda e aí você vai ficar sem os dentes. Então, escalar com a corda atrás da perna, isso vai acabar acontecendo com todo escalador. Tá? Então, tem vários vídeos dos escaladores mais fortes do mundo também levando quedas e virando de ponta cabeça. Tá? Então, tem vídeo do Alex Mengels também, vídeo em competições, onde os escaladores caem, viram de ponta cabeça e se eles não tiverem no negativo, eles vão sofrer um acidente. Um caso que eu conto nos cursos é o caso de uma escaladora inglesa chamada Mina Leslie. Ela é atleta, patrocinada, hiper forte. E aí, escalada esportiva, quintal da casa dela, numa dessas quedas, ela virou de ponta cabeça e bateu a cabeça na parede. Tá? E aí ela teve que ser resgatada de helicóptero, ela teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico, teve que passar por cirurgia, ela quase morreu, na verdade. Foi por um tris que a gente não perdeu essa escaladora. É o que eu falo, se ela tivesse de capacete, isso não impediria a queda dela. Ela ia cair e ia bater a cabeça, só que a lesão ia ser muito menor. Então, o capacete de escalada, ele não te protege só de alguma coisa que pode vir a cair em cima, mas também de você se chocar contra essa pedra ou contra qualquer lugar que você esteja, tá? As próprias marcas estão desenvolvendo agora os capacetes pensando nisso também, tá? Então, os capacetes da Petro, por exemplo, eles têm uma certificação que é top, que ele te protege top and side, né? E os lados, tá? Exatamente para quando você se bater lá com a pedra, ele te proteja nessa intensidade também, tá? Os capacetes da Mammoth também estão passando por essa certificação. Então, ele tem a mesma resistência se você cair alguma coisa aqui ou se você se chocar dos lados. Falando dos capacetes, então a gente vai ter dois tipos de capacete, tá? Primeiro, os capacetes mais clássicos, né, que a gente chama de hard shell, que são capacetes com uma cobertura plástica, tá? Então ele tem um plástico aqui por cima e por dentro ele tem uma espuma também, tá? Então, esse é um capacete mais clássico. Isso quer dizer o quê? Que ele é mais pesado, mais barato, tá? E é o capacete mais polivalente, é o pau para toda a obra. É o capacete que a maioria da galera compra no começo. E esse capacete, o grande lance dele é que ele é muito resistente, tá? Então, ele é hiper resistente, você vai continuar usando. Aí, se cair alguma coisa, ele não soltar nenhuma peça, não trincar, você pode continuar usando sem problema, tá? Então, esses são os capacetes clássicos ou hard shell, tá? Então, ele tem uma cobertura de plástico e essa espuma aqui dentro, né, que a gente fala, ela pode ser de dois materiais, de EPS ou EPP, tá? É uma abreviatura para dois tipos de espuma que se usam aí para fazerem os capacetes, tá? E aí depois, falando dos materiais, depois do clássico, né, o do hard shell, a gente tem esses que são de EPP ou de EPS mesmo, que são os capacetes que a gente chama de ultralight ou capacetes de espuma, tá? Onde a própria espuma é o próprio capacete. Algumas marcas têm combinado, né? Eles têm colocado uma camadinha plástica por cima, mas basicamente a estrutura do capacete é a própria espuma, tá? Ele é bem parecido com um capacete de bicicleta, por exemplo.
Qual que é a vantagem desse cara? Ele é muito leve, tá? Então esses capacetes eles vão chegar a 155 gramas. Esse daqui tem em torno de 180 gramas, tá? Então é literalmente um capacete que você vai colocar na cabeça e vai esquecer que você está usando. Então, independente do modelo, né, se é hard shell ou soft shell ou esses de espuma, eles vão ter todos furos para ventilação, né? Tem que ter esses furos para você não ficar com efeito aí de forninho, né, na cabeça. Então tem que ter bastante ventilação e eles têm clips para você colocar as lanternas de cabeça, tá? Os dois modelos vão ter aí também. E o que é interessante falar dos capacetes é que eles têm tamanhos. Então às vezes a galera compra achando que sua cabeça mede uma quantidade de centímetros aí, mas na verdade sua cabeça é maior do que você pensa, tá? Então o ideal é experimentar mesmo. Então normalmente os capacetes eles vão ter dois tamanhos, tamanho 1 e tamanho 2, tá? Do P ao M e do M ao L, tá? Outro detalhe que as marcas vêm fazendo, eu já falei isso no Terça Técnica aí passada, são capacetes para, eles chamam de modelos femininos, mas servem até para homens que têm aí o cabelo comprido. Tá? Por quê? Porque o grande desafio de quem tem cabelo comprido sempre foi passar o rabo de cavalo por aqui, ó. Então como é que você passava o rabo de cavalo aqui? Ficava muito difícil, na hora de apertar aqui a catraca, às vezes você puxava o cabelo, tá? Então hoje as marcas também, as principais marcas têm capacetes que têm modelos femininos, tá? Isso serve, são capacetes eles são um pouco menores, né? Porque normalmente a cabeça da mulher é menor, e que tem esse espaço para passar o rabo de cavalo pelo capacete também. Então, o capacete é um item importantíssimo. Às vezes o cara escala sem capacete, porque ele fala que é caro, mas ele está com a melhor sapata que existe. E dá para comprar 3 capacetes. Tá? Então, esse vídeo não tem o intuito de punir ninguém, nem gerar polêmica, é só expressando o meu gerenciamento de risco. Tá? Que é importante a gente falar disso e talvez alertar as pessoas que o capacete, colocando na balança de risco-benefício, ele te traz muito mais benefício.